Estamos de volta, família Projeto de Deus, hoje falando sobre o planejamento das finanças, a economia doméstica, como é que uma família organiza suas finanças. Isso é um tema de muita importância porque muita gente passa por isso, por esses problemas. E ainda mais nesse tempo difícil de desemprego, de pouca liquidez, de dinheiro e tudo mais. A gente está vendo que o Brasil está passando por uma crise e então muita gente está envolvida por isso. E a gente tem um VT aqui de uma família que passou por esse problema. Acompanhe com a gente. Quando se fala em planejamento financeiro, vem a seguinte pergunta: é preciso conhecimento em gestão financeira para sair do aperto? A família Locks mostra que não, basta união familiar e organização. Mas não foi fácil para eles. Um sonho mal planejado levou a família a uma grande crise financeira. A gente não tinha uma programação e também não tinha um entendimento do nosso dinheiro. Era o dinheiro do Fábio, era o dinheiro da Laine e era o dinheiro da Rafa, nossa filha. E aí, as contas são conjuntas, né? As contas de casa é conjunto, a gente gasta junto, a luz a gente gasta junto, o telefone, a comida da casa é junto, mas a gente não tinha o entendimento de que o nosso dinheiro também precisava ser junto, né? Quando a gente entendeu que se a gente colocasse a nossa conta junto e o nosso dinheiro junto, isso ia ser mais benéfico para a nossa família, as coisas começaram a dar certo. Foi quando a gente começou a ter de fato o entendimento de tudo que nós tínhamos de conta dentro de casa e de tudo que nós ganhávamos, aquilo que era possível gastar e aquilo que era necessário planejar. Antes era uma bagunça, né? Todo mundo comprava o que queria, a hora que queria, o cartão de crédito voava solto, né? Quando chegava a fatura era sempre aquela, vou pagar o mínimo, não vou pagar tudo. Agora não. Agora a gente tem um cartão de crédito para o essencial. Tomamos a decisão, eu e o Fábio, de comprarmos um caminhão e achando que nós só teríamos uma parcela lá do caminhão para pagar sem fazer o planejamento das outras contas, né? Na verdade, que eram combustível, pedágio, outras despesas que o caminhão poderia vir a ter. Os dois trabalhando e os dois entendendo a importância de uma renda conjunta dentro da casa foi o que não levou a gente para uma situação pior. E essa organização foi de grande aprendizado para os filhos. Júnior, de 16 anos, e Rafaela, de 20. E Laine conta com orgulho sobre a evolução dos filhos. O Júnior, a gente ensinou ele também a gastar. Então o Júnior, ele tem 16 anos, quando ele quer uma chuteira, por exemplo, ele também se planeja para aquilo. Então a gente fala, olha, custa X, eu vou te dar X e você vai guardar X da sua semanada, da tua mesada, e assim a gente faz. A Rafaela é um exemplo a ser seguido pela juventude. A Rafaela tem 20 anos hoje, a Rafaela trabalha desde os 15 anos dela, como menor aprendiz, e a Rafaela com 20 anos, ela já tem o apartamento dela. Então, assim, a Rafaela é exemplo, super controlada, administra perfeitamente as contas dela, ajuda dentro de casa e ela tem as despesas dela aqui dentro fixa e eu nunca tive problema, nunca tive que tirar meu dinheiro para pagar coisas que eram de responsabilidade dela. Quando eu tive a oportunidade de estar entrando no meu primeiro emprego, assim, sempre vi os meus amigos querendo ficar brincando na rua, passeando e gastando dinheiro dos pais. Eu falei, não, eu quero poder ajudar, eu quero poder, às vezes, sair no fim de semana com os meus amigos da igreja, com o meu noivo, sem precisar falar, mãe, você pode me emprestar R$50? Você pode me emprestar um dinheiro para eu poder estar saindo? Então eu sempre tive essa vontade de querer ter o meu próprio dinheiro e estar ajudando dentro de casa, né? A gente chegou a ter momentos de não ter condições de fazer uma despesa inteira no mercado. Hoje não, hoje é tudo mais fácil. E não é que é mais fácil, né? O custo ainda existe, mas a gente se programou para aquele custo. A gente vai se ajudando da melhor maneira possível. Olha que interessante, né? Elas, apesar de ser profissional da área de custos, de orçamento e tudo mais, ela falou que o que resolveu a vida familiar delas, a economia da família dela foi conversar. Eles deram um passo além daquilo que eles poderiam ter dado e resolveram isso quando todos sentaram e conversaram bastante sobre o assunto, inclusive com os filhos.
né, Caio? Como é que é? Você tem filho, né? Como é que Sim, você tenho. conversa disso? Você dá consultoria para os filhos também? Ele ainda é pequenininho, Ele né? ainda é pequenininho. Ele está na idade de começar, né? O que é a idade de começar? Em torno dos 6 anos, né? Porque antes disso, a criança ela não tem ciência ainda dos números sequer, né? Ela não tem nenhum conhecimento de grandeza. Em torno dos 6 anos, ela já sabe contar de 1 a 10, ela já sabe qual número vem antes e depois, ela já sabe que a gente vai numa loja, a mamãe ou o papai tem que pegar um cartão e passa, e ele pede para apertar o botãozinho verde do cartão. Então, já sabe que tem alguma coisa ali envolvido naquele momento de pegar um carrinho ou de pegar um doce. Então, agora é o momento de você começar, né? E muitos perguntam, como que eu vou fazer isso com meu filho? Para os menorzinhos, né, partindo dos 6 anos até 8, no máximo 9, o legal é você começar com uma semanada, né? Um valor baixinho e semanal. Quanto que é um valor baixinho que eu vou dar para o meu filho? Você olhando por aí, vamos falar R$1 por idade, por ano que ele tem. Então, ele tem 6 anos, eu vou dar R$6 por semana para ele. E com esse dinheiro que eu vou dar, eu vou começar a ensinar ele o que é aquilo que ele está recebendo. Por exemplo, com o meu filho, ele gosta muito de carrinhos de miniatura. Exato. São carrinhos que custam ali na faixa de R$8, R$9. Então, na primeira semana, ele vai receber os 6 e vai ser explicado para ele, olha, não dá para você comprar o carrinho ainda. Você precisa juntar com outros carrinhos. E ele sabe contar. Então, vou dar tudo em moedinhas de R$1 para ele contar, falar, olha, eu ganhei 6. O carrinho custa quanto? 9. Então, eu vou esperar a próxima semana para contar 9 moedinhas. Aí, com as 9 moedinhas, eu posso ir comprar. Então, ele vai começar a ter esse entendimento, né? Olha, não é só chegar lá e passar. Eu tenho que ter alguma coisa antes. Depois dos 8, 9 anos, até ali uns 12 anos, você já pode ir para uma quinzenada, né? Você pode dar um valor um pouco maior e um período um pouco maior de tempo também. Porque aí a criança já tem maior noção de administração, né? E você acha que é bom ligar isso a algum trabalho, alguma ajuda em casa ou não? Olha, a literatura, no geral, vai contra esse tipo de ligar, né? Certo. Olha, você vai ganhar o dinheiro se você se comportar. Exato. Por 2 motivos, tá? O primeiro motivo é que você pode criar uma criancinha que ela se torna um pouco mercenária. Ela fala, eu vou fazer aquilo porque eu vou ganhar. Verdade. Senão, não vou ganhar o meu carrinho. Então, eu vou tirar hoje as coisas da mesa e colocar na pia. Então, ela pode entender desse jeito. E o outro motivo é para quando ela estiver na fase adulta, ela entender que nem sempre quando você faz as coisas, você recebe algo em troca. É verdade. Então, muitas vezes, eu vou fazer algo sem receber em troca. E isso envolve a doação. Ok? Então, eu vou me doar para alguma coisa e não vou receber nada em troca. A gente pode até dar o exemplo da irmã Dulce, né, que está tão essa semana tanto em evidência, né, que é uma mulher que se doou e não recebeu nada em troca aqui nessa terra, mas está recebendo lá. Exatamente. E interessante isso, né, de você estabelecer. Agora, isso não isenta a criança de fazer as atividades dela, ela tem que ajudar, né? Não isenta. Você explicou bem, não pode vincular a um salário, que aquilo é uma troca, né? Você faz isso. Então, a criançada que está em casa pensando que ficou livre, não está, não. Tem que ajudar o pai, a mãe, o irmão, tem que fazer as atividades que são... Exatamente. E vocês dois, vocês têm... E eu estava pensando aqui, né? A gente tem uma assistente social aqui, ela já ia arranjar rolo, porque se de repente você dá uma mesada contra o trabalho, já ia falar que é exploração de trabalho infantil, já ia... Sabe que eu pensei nisso. Eu sabia que a assistente social ia pensar nisso, né? Mas vocês dois lá, com os 2 filhos, como é que vocês fazem? Vocês têm alguma dica, alguma coisa? Como eles querem comprar alguma coisa? O que vocês falam para eles? Eu acho que tem várias situações, né? A gente estava conversando disso ontem
Então, uma coisa, por exemplo, é o Kinder Ovo no mercado. Toda vez que vai no mercado, no varejão, em qualquer lugar, eles querem Kinder Ovo na padaria. Então, a gente estabeleceu lá em casa que Kinder Ovo é no dia do salário. Então, a gente está lá no mercado passeando. Mamãe, mas hoje é dia do salário? Olha que a gente está chegando, estacionando o carro. Hoje tem salário? Não, hoje não tem salário. Hoje mesmo a gente foi... Quando que você recebe o salário? Só no dia 1º. Que dia que é hoje? Quanto falta? Mas já foi o Kinder Ovo desse mês? Já foi, lembra? Foi o brinquedinho. Então, eles ficam esperando o salário do Kinder Ovo. Tem outras coisas, né? Eu já vou comprar, sei lá, Danone. Então, eu deixo eles escolherem do personagem, dependendo, né, do que eu estou indo comprar. Hoje não compraram nada, então vai... Mas eles sabem que tem que ter o salário. Outra coisa também que aconteceu em casa era a questão do bebê reborn, né? Que foi o gasto mais alto que eles já pediram, né? Foi a Ana Lívia que pediu. E aí, essa semana, a gente estava conversando... Bebê porque reborn, o que é isso? É uma boneca que parece uma criança de verdade, de silicone e tudo mais. Então, ela pediu e a gente disse que não tinha dinheiro, que então ela juntasse, porque a bisa dela sempre dá um dinheirinho para ela de aniversário, de Natal. Então, que ela juntasse esse dinheiro para comprar. E aí ela começou a vender pulseira na escola, porque ela queria juntar mais alto R$1 a pulseira. E aí uma mãe veio me contar que a filha foi falar para ela que, mamãe, a gente precisa comprar pulseira, porque a mãe da Ana Lívia não tem nenhuma moedinha na carteira e não pode comprar nada para ela. A gente precisa ajudar, que a mãe dela não tem dinheiro. E eu sempre falava, filha, mamãe não tem dinheiro, não tem dinheiro. Agora eu mudei o discurso, porque não é que não tem dinheiro, o nosso dinheiro não é para isso, né? Então... Ela esqueceu da Bebê Reborn, comprando uma boneca que ela gostou e tudo mais, agora ela lembrou e quer de novo. E aí ela falou que já tinha escolhido no YouTube uma boneca que ela queria, e tinha um modelo certo e tal. E a gente foi ver, era R$1.999 que custava. Nossa, E ela já tinha escolhido. É essa daí que eu quero. Até uns 30 anos. Aí eu falei, filha, não vou falar que eu não tenho dinheiro, porque ela vai sair pedindo dinheiro de novo para mim. Essa está na coluna do supérfluo ou do investimento? Não, isso não é um investimento, com certeza. Eu falei, filha, a mamãe, né, sou assistente social, eu trabalho com famílias que ganham metade disso. Um salário mínimo é R$998, a família recebe para passar o mês inteiro. Então, o que tem mais valor? Eu falei para ela, tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. O preço da boneca é isso. Mas isso daí dá para uma família passar 2 meses comendo, pagando aluguel e tudo mais. Você acha que vale a pena? Então, eu acho que eles... Porque para eles, né, o dinheiro não tem. O Caio falou, não tem valor, número. Né? Não tem número. Então, eles nem sabem o que é R$1.000, né? E aí eu acho que é importante eles também se frustrarem, às vezes. De não muito importante. Porque tem muita gente que, mas meu filho está com febre, eu vou precisar, faz lá um empréstimo para comprar Bebê Reborn. E a gente cresce, a gente fica com febre direto e ninguém dá dinheiro pra gente. Não, e precisa ter, tanto é que hoje a gente está na sociedade de jovens que não foram frustrados quanto criança e hoje eu acho que o mundo tem que servi-los e não é assim, né? E os meus filhos, eu falava assim, a mamãe não tem dinheiro. Eles falavam assim, não, então dá um cheque, né? Até, Silvia, pegando um gancho no que você falou, um dos grandes problemas que eu encontro das pessoas mais jovens, dos casais mais jovens, essa questão de não ter tido frustrações e tudo querem no imediatismo. Sim. Então, a pessoa acaba, ou o casal, se desestruturando em virtude do imediatismo. Para servir aquele momento, satisfazer o ego daquele momento, atender o filho naquele momento, né? Então, a questão da frustração é importante trabalhar, né? Ainda pegando o exemplo da Gabriela, por exemplo, o meu filho, né, gosta do Kinder Ovo. Ele sabe que o Kinder Ovo a gente não compra na padaria, porque já foi dito que na padaria ele custa 2 vezes mais. Então, se ele quiser, a gente, o dia que for no mercado, compra, aí ele pode comprar o Kinder Ovo e alguma outra coisinha. Se ele não comprar na padaria. Com o dinheiro dele. Com o dinheiro dele. Ou com o nosso também. No caso, seria o nosso dinheiro. Tá. Né? Porque se ele quiser na padaria, vai ser só aquele Kinder Ovo. Se ele não aceitar, quiser, não tem mais nada aquele mês. Agora, se ele entender que ali na padaria ele vai gastar mais, ele não compra, fica frustrado um pouquinho, mas ele sabe que depois vai ter. É importante isso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a Gabriela mencionou alguma coisa no bloco anterior,
que ela, se ela está na casa dela, ela não sente vontade de comprar nada. Mas aí ela vai passear no shopping e ela sente vontade. Por quê? Porque os marqueteiros sabem disso. Sim. Isso é Principalmente feito. se tiver escrito promoção. Você ama, né? É feito para criar uma necessidade que a gente não tem, na verdade. E aí os nossos filhos estão sendo atacados o tempo todo. Pais, assistam as coisas que seus filhos estão assistindo na internet. Vocês vão perceber que é um festival de supérfluos sendo vendidos como essenciais. E aí esse é o norte que a gente tem que trabalhar para dar para os filhos aí. Né? E como é que a gente está falando dessa educação que é dentro da casa, mas poderia ser dada também nas escolas, não poderia? Olha, isso é uma verdade, né? Se nós olharmos para os países mais desenvolvidos, Estados Unidos e Europa, educação financeira faz parte da grade curricular a partir dos 4 anos de idade. Tá? Então, eles já começam a ter esse tipo de envolvimento. O segundo grau, nos Estados Unidos, ele sai em torno dos 16 anos. Você tem ali quase 5% das crianças, né, que têm 16 anos, que saem do segundo grau criando a sua própria empresa. Porque eles tiveram, durante o ensino todo básico e o segundo grau deles, formação financeira. Bacana. Coisa que não tem. Está para entrar, sim, no nosso calendário escolar, como uma obrigação. Excelente. Tá? Tem uma portaria do MEC visando isso para breve. Tá. Na escola de vocês, como é que, dos filhos de vocês, como é que tem alguma coisa nesse sentido? Eles têm inclusive uma pequena ali imersão em empreendedorismo, né? Que eu acho que pega essa linha que o Caio está falando. A partir da primeira série. Eu estava pensando em tudo que estava sendo dito no bloco anterior. Eu acho que tem um ponto aí que é muito interessante, que é a criatividade. Então, enquanto você está revendo seus custos, você tem que rever uma forma de continuar sendo feliz, mesmo com o cinto apertado, em família. E eu acho que essa questão do empreendedorismo envolve muita criatividade. E ensinar isso para as crianças, mesmo que com baixo risco e baixo retorno, que seriam os termos usados pelos especialistas, acho que traria um ganho em criatividade para a criança começar a sentir a coisa como é. Né? Então, na escola dos nossos filhos, sim, eles têm trabalhado a questão de empreendedorismo. Eles montaram um mini mercadinho da turma, eles levaram produtos, colocaram preços, isso foi bem interessante. Bacana. Bacana, interessante. E eu queria falar uma coisa, entrar num assunto, numa enganação, que a gente caiu e muita gente que está em casa pode ter caído nesse engano, que é o cartão de crédito. Lógico, a gente viu até no VT também, né? Eles tiveram esse problema com o cartão, né? Tem gente que sabe usar o cartão de crédito, gasta somente o que vai entrar e tudo mais. A gente não tinha essa maturidade. E uma época que a gente estava bem, o dinheiro estava entrando, e a gente trabalhando numa empresa boa, eu estava trabalhando numa empresa boa, ele também. E, de repente, dali 3, 4 meses, a minha comissão, que era um valor, caiu para 1/3. Aí as embalagens que eu vendia começaram a estourar, a qualidade começou, né? Bom, conclusão, eu saí de lá, né, com uma mão na frente e outra atrás, com 4 cartões de crédito para pagar. 4. E eu afundei nos 4, né? E daí vem aquela história, não tem dinheiro, você paga o mínimo. Você paga o mínimo, aí... exatamente. A gente entrou nessa de pagar o mínimo todo mês. E, gente, foi um sufoco, porque a hora que a gente viu o tamanho da dívida e a gente sem entrada... Bom, eu peguei os 4 cartões de crédito, coloquei debaixo dos pés de Nossa Senhora, que eu tenho lá em casa. Falei, mãe, me ajuda, porque a gente, na hora de gastar, a gente não fala com Deus, né? Ah, eu posso gastar, a senhora acha que é bom isso? A gente não pergunta para Deus. E depois a gente manda Deus pagar a conta, né? Deus vai me honrar. Deus vai me honrar, Deus vai me ajudar. Como se fosse Ele que devia me honrar. Exatamente. Quer dizer, eu gastei além do que devia, eu me endividei e agora Deus vai ter que me honrar, né? Não é assim.
Então a gente colocou esses 4 cartões e eu fiz uma promessa. Eu falei, eu não vou ter mais cartão de crédito. Conforme eu for pagando, eu vou quebrar. Então eu paguei o primeiro, quebrava, jogava no lixo. Aí paguei o segundo, paguei o terceiro, paguei o quarto. Eu fiquei 2 anos pagando os 4 cartões de crédito. Foi um sufoco, um dinheiro que parecia que nunca mais a gente ia acabar para a gente, né? E foi muito difícil essa fase para nós. Só que aí eu fiz essa promessa e falei, eu não quero mais, porque eu sou descontrolada. O Carlão, ele é super controlado com dinheiro, ele sabe certinho quanto entra. Eu não. Então, aquela loucura. Então, a gente tem que ver isso também, né? Eu acho que o casal tem que perceber qual dos dois tem mais facilidade para ser aquele que vai cuidar das finanças. O Carlão falava não para mim, eu falava, nossa, mas quanto tempo que eu não compro? Eu ia no shopping, aquelas musiquinhas, eu saía de lá quase chorando, porque não tem dinheiro, porque não sei o quê, porque não sei o quê. E aí eu fui aprendendo isso, que o não dele me amadureceu muito. Eu precisava amadurecer, eu precisava crescer como pessoa, né? Então, tudo isso que a gente passou, é o que eu falo, hoje eu agradeço a Deus, mas foi muito difícil, né? É isso aí, graças a Deus. Ô Caio, e tem muita gente que está nos acompanhando que pode estar nessa situação de não ter dinheiro, tá com a dívida do cartão, só tem dinheiro, olha lá, para pagar o mínimo. Como é que sai dessa? O que você recomenda para quem está vendo isso? O cartão de crédito em si, ele é uma ferramenta financeira muito boa, né? Você pensar que você tem um pedacinho de plástico que você pode comprar uma coisa parcelada em 12 vezes e eu não preciso dar todo o meu dinheiro naquele momento, é muito fantástico. O problema vem quando você cai no descontrole. Sim. E você cai no descontrole porque você não tem anotado o que você gastou, né? E praticamente aí notório de todo mundo que o maior juros que nós temos no Brasil são os cartões de crédito. Então, o pior local que tem para eu estar devendo é para o cartão de crédito. Só te interrompendo, por se tratar de maior do Brasil, dos maiores do mundo também. Sem sombra de dúvida, entre os maiores do mundo. Né? E o que você vai ter que fazer? O cartão de crédito, mesmo você pagando a taxa mínima dele, não vai te amortizar. Sua dívida vai continuar crescendo. Você vai ver que no mês seguinte, sua dívida vai continuar ainda maior. O que é possível fazer? Hoje é possível você negociar essa dívida. Tá? Então, eu vou conversar com a minha operadora do cartão de crédito, falando, olha, não tenho como pagar essa dívida, eu quero chegar num acordo com vocês. Todas hoje fazem um acordo. Então, eu vou me acordar com ela em pagar em 12 vezes de R$200 a minha dívida. É o que eu posso? É o que eu posso. E com isso, quando eu fecho o acordo, eu paro de acrescentar mais valores na minha dívida. Só que você tem que honrar essa dívida. Então, ela tem que ser muito bem, né, negociada. Não pode te apertar no bolso excessivamente. Então, resumindo, tem que encarar o problema, né? Não tem pode ficar enrolando e um dia Deus vai mandar, aí eu vou vender, eu vou fazer aquele negócio. Não, encara o problema com a situação que você tem. Se por acaso Deus mandar, que Ele pode mandar também, ótimo. Aí você antecipa e quita as parcelas antes. Mas o primeiro ponto, para de usar. É isso aí. Para de usar, liga, negocia, parcelou, vão ser aquelas parcelas fixas, você vai seguindo aquelas parcelas fixas. Para de comprar, de gastar o supérfluo. Sim. Que bom. Tá e certo. A gente recebeu uma mensagem aqui da Celeste. A Celeste está dizendo, olha que interessante o que ela está passando para a gente aqui. Boa noite, parabéns pelo programa. Temos 40 anos de casamento e ainda não sabemos lidar com as finanças. O que fazer? O Afonso e a Celeste, lá de São Luís, do Maranhão. Celeste, Afonso, muito obrigado pela mensagem de vocês. Eu peço só para você esperar um pouquinho, que a gente tem que dar uma paradinha. Depois do break a gente vai responder a sua pergunta, tá bom? E você que está nos acompanhando, faça como ela fez também. Manda para a gente a sua mensagem, a sua pergunta, o seu testemunho, 19 99902 0021. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.